Glória a Deus. Queridos, eu não quero me demorar, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Quem veio ouvir Deus falar, diga amém. Amém. Evangelho de Lucas, vamos ler esse texto? Capítulo de número 5, versículo de número 1. Lucas, o capítulo de número 5, versículo de número 1. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Eu quero endossar as palavras do prefeito e aproveitar aqui, fazer uma síntese daquilo que Deus tem para nós. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido dele e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o fundo e lançai as redes para o arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que havia feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. Amém. Diga comigo, diga: o propósito de Deus. Não, está muito fraco, eu gostaria que você falasse alto. Diga: o propósito de Deus. Diga mais forte: o propósito de Deus é me tornar pescador de homens. Diga forte: o propósito de Deus é me tornar pescador de homens. Lucas tem uma peculiaridade muito grande para falar do ministério de Jesus. E ao falar do ministério de Jesus, Lucas destaca no capítulo de número 5 sobre a grande pesca, ou a pesca maravilhosa que todos nós conhecemos aqui do capítulo de número 5. Jesus é diferente de todos os profetas, Jesus é diferente de todos os antepassados bíblicos, porque o ministério de Jesus se concentrava, mesmo que em meio aos judeus, entre tanta multidão, entre tanta gente, Jesus às vezes reunia um grande cenário para falar com uma pessoa só. O cenário todo fazia parte de uma manifestação de graça para favorecer alguém, como no ajuntamento de uma mulher que estava para ser apedrejada. Jesus a recompõe, reintegrando a sociedade, fazendo os fariseus e os doutores da lei abaixarem a cabeça e aceitarem a verdade de Cristo. Em outras ocasiões, Jesus também trouxe questionamento, porque o ministério de Jesus não foi estar entre os grandes. Jesus não escolhia poder hierárquico para falar das grandezas de Deus. Ele não estava sentado na mesa de Herodes, também não estava sentado à mesa de Pilatos. Dado isso, as características do seu ministério também em chamar algumas figuras para serem os seus discípulos, e desses quais os mais trabalhosos. Por que não dizer aqui de Pedro? Nós poderíamos falar de tantos outros discípulos de Jesus,
Mas como estamos aqui no capítulo de número 5, podemos observar as características deste grande apóstolo, deste homem que era o discípulo de Jesus, que por muito tempo na sua natureza colérica, avassaladora, sanguíneo, foi trabalhado por Jesus por um grande tempo. Diga-se de passagem que Pedro deu muito trabalho a Jesus e Jesus teve muita paciência com ele. Jesus aqui já tinha se encontrado com Pedro em algumas ocasiões. Jesus aqui já tinha se encontrado com Pedro quando vai até a casa de sua sogra e o cura. A Bíblia diz que ela estava enferma e ela foi curada. Jesus aqui já havia manifestado a grandeza de seu reino, e me parece que havia alguma dificuldade de alguns dos que seguiam, porque o ministério de Jesus estava baseado pelo menos em dois tipos de pessoas: aqueles que seguiam de longe e aqueles que seguiam de perto. O tratamento que Jesus dava à multidão não era o tratamento que Jesus dava aos discípulos. O tratamento que Jesus dava a uma quantidade de pessoas maior, Jesus não dava a Pedro, Jesus não dava a André, Jesus não dava a João. Algumas coisas que Jesus falava à multidão, não falava aos seus discípulos. Me parece que Jesus aqui, como que se usando um termo mais chulo, pegava mais pesado com aqueles que estavam mais próximos dele. Mas até então aqui o texto do capítulo de número 5 vai nos apresentar Pedro como um seguidor distante. Por mais que Pedro já conhecesse Jesus, por mais que Pedro admirava o seu ministério, por mais que Pedro já tinha entendido a que tipo de graça e bondade Jesus estava manifestando aos pecadores, porque Jesus era o tipo de homem que não escolhia indivíduos para pregar, e era o que conturbava a cabeça dos fariseus e desses homens chamados doutores da lei, os escribas ou advogados da lei, porque Jesus estava com um publicano, aqueles que eram os cobradores de impostos de Israel, e que um judeu, quando se deparava com um publicano, queria matá-lo, porque eles colocavam impostos altíssimos sobre os ombros dos judeus para que fossem pagos. Jesus se assentou diante de uma mulher prostituta. Aliás, Jesus leu o Pentateuco para Maria, uma coisa que nenhum rabino aí sós sentava com uma mulher para ensinar a lei de Deus. A lei de Deus era falada aos sábados na sinagoga, e se uma mulher quisesse ouvir ou aprender a lei de Deus, esporadicamente, não era todo sábado que ela tinha a obrigação de frequentar. Existiam dias específicos. Nem nas primeiras cadeiras de uma sinagoga uma mulher se assentava, mas Jesus faz questão de ir para dentro da casa de Maria, senta-se com ela, ela fica tão lisonjeada pelo que ouve, que esquece a louça, a comida, esquece o almoço e deixa Marta durante todo o tempo cuidando das coisas domésticas. E Marta, quando se dá por si, diz ao Senhor: não te dá que minha irmã toma o tempo contigo? E Jesus disse: estás atarefada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e tua irmã aproveitou a oportunidade. Então eu quero dizer para você aqui: aproveita essa oportunidade, porque ela é única. E Jesus trabalha com várias pessoas que os judeus daquela época estigmatizavam. Mas aqui nesse momento desta grande pesca do capítulo de número 5, Jesus não vai trabalhar com apenas a multidão, porque a intenção de Jesus aqui era melhorar Pedro. Jesus junta a multidão, ele já está vindo de outra cidade, ele vai para o lago de Genezaré, e a intenção de sua pregação,
a intenção do seu encontro é recrutar Pedro integralmente para o ministério de pesca de homens. E eu acho lindo esses encontros de Deus, porque tem hora que a gente chega boiando num culto como esse, sem saber de nada do que está acontecendo, e Jesus olha bem para a gente e diz: marquei esse encontro só para chamar você para mais perto. Essa é a real intenção. Jesus aqui precisa ensinar para Pedro quais são as verdadeiras características de um pescador de homens, porque Pedro aqui é pescador de peixe, e de peixe ele entende. E aí então nós vamos observar o cenário. Jesus chega no lago em Genezaré, e a Bíblia diz que ele estava com uma grande multidão. E a primeira coisa que o texto vai nos dizer aqui é que Pedro, como um nato pescador, que trabalhou a noite toda, que conhecia o alto mar, que sabia as duras penas e realidades do que era pescar para sustentar uma família. E eu devo dizer a vocês que quando Jesus está encontrando-se com Pedro aqui, Pedro estava lavando as redes, que era um trabalho duríssimo, porque quem é pescador sabe que lavar as redes não é um fácil trabalho. Depois de uma longa jornada de trabalho, eles estão lavando as redes. Eles haviam trabalhado intensamente, porque uma coisa é eu convidar os pastores aqui para serem pescadores de hobby, pescador para deixar o tempo passar. E existe até um ditado que alguém, quando não tem o que fazer, alguém diz: vai pescar. Mas essa não é a intenção da pesca aqui, porque essa pesca aqui é uma pesca que precisa ser produzida. É uma pesca que vai alimentar mulher, vai alimentar criança, vai alimentar a cidade. Aliás, vocês aqui mesmo sabem, porque o trabalho típico aqui da cidade é a pescaria. Eu estou falando a pessoas que trabalham durante todo o tempo com esta profissão. E aí Jesus está chegando com uma multidão, e a multidão está indo para ouvir Jesus falar. Jesus já tinha pregado o seu sermão, já tinha alimentado o povo, mas no meio de todo aquele povo, depois da sua poderosa pregação, depois dele ter alimentado o povo com comida, porque tinha gente naquele tempo que andava atrás de Jesus só por causa da comida, não é porque gostava das suas palavras, andava com ele porque sabia que depois do culto ia ter pão, ele ia oferecer alguma coisa. Mas não obstante a todo esse acontecimento, Jesus aqui não estava querendo tratar no capítulo 5 daqueles que ficavam nas bordas. Aliás, ele queria tirar alguém das bordas da multidão. Eu não sei se posso dizer, mas vou usar um termo aqui meio chulo: das marginais, ou seja, os marginalizados, e não marginalizados no sentido de ladrões, mas daqueles que estavam nas laterais, aqueles que estavam só nos cantos, porque tem gente assim, que vai passar anos na igreja, e ele nunca vai entrar no cerne do evangelho, ele sempre vai ser das bordas. Vai cantar, vai congregar, vai dar dízimo, vai até tomar ceia, mas não vai conhecer a profundidade do evangelho.
E a profundidade do evangelho não é para quem está nas laterais da graça, é para quem está no centro da graça. Aleluia. Vida com Cristo, ela está ligada a marcas. Vida com Cristo está ligada a perdas. Vida com Cristo está ligada a decepções. Muito contrário do que prega-se a teologia da prosperidade. Pois já disse um grande escritor que Deus nunca pode usar alguém sem antes feri-lo profundamente. Aí vem Jesus e vai dar algumas lições para Pedro. E quais são as lições de Jesus para Pedro? Primeiro, quando Jesus aparece para Pedro e diz para Pedro: deixa-me usar teu barco. Jesus estava querendo dizer para ele o seguinte: Pedro, eu te transformando de pescador de peixes para pescador de homens. A vida comigo está relacionada em aceitar. Olha para cá, porque isso aqui é muito duro e vai remexer alguém que gosta do afã, gosta do massageio. Jesus estava querendo dizer o seguinte: engula a seco as frustrações, encare de cara limpa o não. Isso é evangelho. Isso é viver com Cristo, aprendendo a ser pescador de homens. Jesus estava dizendo exatamente para Pedro assim: ei, tem dia que não vai dar nada mesmo. Porque geralmente alguém acha que porque você é crente, vai ter que dar. Quem foi que disse isso? Tem dia que não vai dar. Tem casamento que não vai dar certo. Tem emprego que não vai dar certo. Às vezes a vida política não vai dar certo. Às vezes alguma coisa no ministério não vai dar certo. E aí Jesus estava querendo ensinar Pedro o seguinte: não morra. Não queira se acabar. Não queira se afundar, porque uma frustração, uma noite perdida, um não, um erro, não te denomina como derrotado. Aleluia. Tudo depende como você vai se comportar depois do naufrágio. Pega na mão de quem está do seu lado aí, que eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Diga para quem está do seu lado. E eu estou pregando para alguém aqui. Na verdade todo mundo. Quem aqui do púlpito até a porta pode levantar as duas mãos assim e dizer para mim: pastor, eu nunca me frustrei. Eu queria conhecer você para te dar um abraço. Quem aqui nunca levou não? Quem aqui nunca criou expectativa achando que Jesus ia curar, e alguém disse vai curar, e alguém até profetizou, e de repente morreu? Jesus estava dizendo para Pedro exatamente isso: Pedro, andar comigo é assim. Nem sempre todo mundo vai te apoiar. Nem sempre todo mundo vai abraçar você porque você é pastor, homem de Deus. Não. Nem Jesus teve apoio dos discípulos quando
do seu suor escorreu gota de sangue. E ele disse aos que estavam com ele: nem agora pudestes velar comigo. Frustração. Jesus estava querendo dizer para Pedro o seguinte: quer ser pescador de homens? Aprenda a trabalhar sem esperar reconhecimento humano. Aprenda a ser pastor sem esperar o membro reconhecer o seu pastoreio, porque é mais fácil se preparar para o não do que para o sim. E eu vou dizer uma coisa aqui, não sei se cabe, mas preciso dizer: nós estamos na geração do mimimi. Não vai para a igreja mais, por quê? Porque não deixou eu cantar. Não vai mais pastorear, por quê? Porque eu esperava a congregação tal, me deu AB. Porque dessa vez não me separaram para o ministério. Mas aqui Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte: frustrou, frustrei, e agora? Vai terminar? Não, lava a rede, que amanhã tem mais. Sacode quem está do teu lado e fala: essa frustração não pode te parar. Sacode ele, sacode ela, sacode ele, sacode ela. Fala: não pode te parar. Lava a rede, que amanhã tem mais trabalho. Lava a rede, que amanhã tem mais trabalho. Mas eu trabalhei a noite toda. E daí? Era um trabalho braçal, não era hobby. Então a primeira coisa que Jesus estava ensinando para Pedro era Pedro sair das bordas da multidão e entrar no cerne de seu ministério. Jesus estava querendo dizer para Pedro o seguinte: Pedro, esse povo todo aqui que eu estou curando, que eu estou libertando, esse povo todo aqui que eu estou manifestando o meu reino, vai ser o povo que vai gritar: apedreja-o, mata-o, solta Barrabás. Estou falando aos pastores das igrejas, dos ministérios, das congregações e dos campos aqui, e sabem muito bem, se desgastam no trabalho, e a pior coisa é depois que você sai de lá, alguém diz: não fez nada, mesmo sabendo que você fez, mesmo sabendo que você trabalhou. Jesus estava dizendo: aprenda a conviver com aquilo que é frustrante. Porque quando eu aprendo a conviver com aquilo que é frustrante e não me entrego, a minha fé se torna madura. Aí eu não venho para a igreja por causa de campanha, eu não venho para a igreja porque vai ter que dar certo, eu não venho para a igreja por causa do óleo ungido, eu não venho para a igreja por causa do copo de água, eu não venho para a igreja por causa do galho de arruda, eu não venho para a igreja porque alguém vai revelar. Eu venho para a igreja porque se der certo é Deus, e se não der é Deus também. Segunda coisa, Jesus ensinou para Pedro. Jesus olhou para Pedro e disse para Pedro assim: Pedro, que é, Senhor? Pedro ainda não era tão chegado, ele já tinha visto muitas coisas, já tinha recebido Jesus, visto milagre, mas ele está se aproximando. Jesus olha para Pedro e diz para Pedro assim: empresta teu barco. O barco aqui é o produto frustrante. Quem estava pedindo o barco não era pescador. Olha para cá. Quem estava pedindo o barco era filho de carpinteiro.
olha para cá. Possivelmente o barco de madeira. Quem está pedindo o barco não é pescador. Aliás, Jesus nem de pesca possivelmente entendia. O problema é que a frustração não deixa a gente ver que o que a gente tem não serve apenas para pescar. Jesus pediu para Pedro e disse para Pedro: me dá o teu barco. E aí Pedro deu. Jesus afasta o barco, senta na popa, possivelmente coloca o pé e está no meio das águas e gritando para Pedro. E Pedro frustrado, lavando a rede e pensando comigo: não é que eu não imaginava que um barco desse, que foi feito para pegar peixe, depois de uma decepção dessa, virou púlpito para o mestre? Ele não foi feito para ser ambiente de pregação, mas a frustração, o ambiente desfavorável, ensinou Pedro a fazer o quê? Ressignificar. E a palavra de comando para alguém aqui que está frustrado é essa: não morra, ressignifique. Pastor, o que significa isso? Tem um ditado muito simples que vai fazer aqui dar uma clareada na sua mente. Quando a vida te der um limão, faz uma limonada. Pega na mão de quem está do seu lado aí. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo o Senhor aqui. Oh, glória a Deus. Olha para ele, olha para ela e fala: essa frustração é um passo para você ressignificar. Diga aí, diga para ele, diga para ela: oh glória, eu não tenho muito tempo, mas eu quero profetizar para você aqui nesta noite: ressignifique o seu propósito. Ei, não se prenda ao não. Aquilo que você tem na mão pode ser mais útil do que você imagina. Quando você entende que é discípulo do mestre e foi chamado para ser pescador de homens, você vai perceber que se não der para orar, vai dar para cantar. Se não der para pregar, vai dar para jejuar. Se não der para jejuar, vai dar para fazer alguma coisa. Mas você não vai se perder. Levanta a tua cabeça esta noite. Ei, pescador, ressignifica. Como ressignificar? Foi o que fez Sansão. Pegou um jumento, uma queixada de jumento. E nós fazemos alusão ao jumento como um animal bruto. Já vi até gente usar a expressão a outra pessoa quando quer criticá-lo, dizendo: jumento. Teimoso. Mas Sansão olhou para o jumento e disse: uma queixada dessa, mesmo sendo imprópria, vai dar para matar esses adversários. Ressignifica. Os filhos dos profetas estavam com Eliseu e eles queriam construir uma casa. A casa existia em Gilgal, Jericó, Betel, e no Jordão não era lugar apropriado para se construir. Mas como eles queriam se ressignificar,
Eles decidiram ir aonde ninguém queria ir, porque Jordão era terreno acidentado, e a gente gosta do que está pronto. Como dizem aí, ninguém quer pôr a cara para bater, ninguém quer pagar para ver. Mas o prefeito estava falando algo aqui e eu quero profetizar para ele, para a igreja, para os pastores e para os pescadores: ressignifiquem. Ainda que ninguém acredita, Deus te trouxe aqui para te dizer: faça o que ninguém quer fazer, vai aonde ninguém quer ir, prega o que ninguém quer pregar, canta o que ninguém quer cantar, ora onde ninguém quer orar. E eu estou pregando para gente aqui que tem chamadas específicas. Eu sinto a unção de Deus aqui nesta noite, e o Espírito de Deus está dizendo: ei, armas impróprias na sua mão se tornarão bombas atômicas para destruir as fortalezas de Satanás. Quem diria que uma pequena vara na mão de Moisés viraria uma serpente? Deus fez com que aquilo ressignificasse. Deus não está perguntando tua quantia financeira, não está perguntando aonde você mora. Ele está dizendo: usa as frustrações para o lugar da ressignificação. Para terminar, Jesus deu uma ordem. O barco virou púlpito. Jesus pregou tudo que tinha que pregar. Pedro olhando para o seu instrumento de trabalho, que agora tinha virado um altar do mestre pregando. Aí vem Jesus para mexer com a cabeça de Pedro, mais ainda. Diz para Pedro: volta para o mar. Irmãos, ele só não retruca contra, porque ele já vê os feitos do mestre. Mesmo estando ainda um pouco longe, ele já o temia pela sua palavra. E como ele sabia que quem estava ali tinha poder sobre todas as coisas, pois já tinha curado sua sogra, ele disse: eu conhecendo o mar, eu não iria. Pescando a noite toda e não tendo resultado nenhum, eu não iria. Mas foi tu quem falou. Vira para quem está do teu lado aí e pergunta para ele e para ela: diga, até que ponto você tem coragem de colocar sua fé em risco? Diga aí, diga aí, diga aí, diga aí. Posso dizer um negócio aqui para terminar? Posso dizer? Crente só presta doido. É nas loucuras que você se torna um herói. Foi na loucura da profecia que 2 pregadores suecos ouviu uma palavra, e Deus disse na profecia: Belém do Pará. E alguém perguntou: sabe o português? Não. Sabe aonde fica? Não. Mas Deus falou: bora. Oremaia, Ecamachore Mahanda cai. Quando você aceita a loucura dada da boca de Deus como ordenança, dizendo vai, Deus não está perguntando: tem dinheiro? A conta está cheia? Alguém te apoiou? Dê
Deus não está dizendo nada disso, porque quando você ouve Deus, você fica cego e você ensurdece para os mimimi. Alguém vai dizer, mas não tem dinheiro, mas não tem condição, mas hoje você vai fazer. Cega e vai, pega a espada e vai, entra na guerra, põe a mão no arado. Deus te trouxe aqui para te dizer a palavra de ordem é: obedece. Não importa se a crise é alta, se o dólar subiu, se a fé te ordena, vai. Talvez seja pesado isso, mas eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ele, para ela, diga, sabe o que está faltando em mim e em você? Diga aí para ela, diga para ele, diga, sabe o que? Obedecer. Diga aí, 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 sabe o que é que está faltando? Obedecer. Um pouquinho só. E quando você começa a obedecer, é natural que alguém vai dizer, ficou louco. É natural que quando você começa a obedecer, alguém vai dizer, tá fora de moda. É natural que quando você começa a obedecer, alguém vai dizer, não tá na tendência. Mas você sabe o que viu, você sabe o que foi falado. Eliseu, quando estava para pegar a capa, ele só obedeceu. Elias falou para ele, se me vires subindo. Em todas as cidades que ele passava, todo mundo olhava para ele e dizia, sabes que o teu Senhor vai ser tomado de ti? Em outras palavras, desiste. Mas ele obedeceu. Gilgal, obedeci. Jericó, obedeci. Betel, obedeci. Enquanto a carruagem não passar, eu tô grudado. Enquanto Deus não arrebatar, eu tô grudado. Não importa se estão me chamando de doido, de atrasado, eu estou obstinado para o propósito do qual eu fui chamado. Deus está dizendo, obedece que na tua cidade vai crescer, obedece que a porta vai abrir, obedece que vai vir peixe. Para fechar, levante as duas mãos assim bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Levanta a mão bem alto, bem alto. Já termina agora. Diga, Deus, tá fraco, diga, Deus, eu preciso obedecer. Acabou. Os senhores que estão aqui no trabalho dos pescadores não estão seguindo um trabalho do pastor, do prefeito. Vocês estão obedecendo uma visão, obedecendo um propósito. Quando Deus falou para Abraão, vai e pega teu filho, não tem questionamento, obedeça. E eu não vim brincar aqui, eu estou pregando para alguém aqui que está lutando com Deus, e Deus está dizendo, é simples, querido, obedece. O problema é que a gente fica lutando com Deus com matemática, com lógica. O problema é que a gente fica diante de Deus querendo questionar o porquê. Jó era crente, dizimista, e aí depois chegou diante do Senhor e ficou, para quê? Para quê? Eu sofro. E aí começou a se lastimar. Ele achou que pela santidade que ele tinha diante de Deus, Deus tinha a obrigação de respondê-lo. A Bíblia diz, e veio Deus num redemoinho. Só que Deus desceu não foi para responder, Deus desceu para perguntar. E quando Deus desceu para perguntar, Deus perguntou, onde tu estava quando eu criei os ventos?
Tu sabe o tempo das cabras monteses dar à luz aos seus filhotes? Tu sabe aonde fica o ventre que fabrica o gelo? Tu sabe aonde estão as colunas que seguram o firmamento? Aí Jó disse: para, eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Sacode quem está do teu lado e fala: para de lutar, obedece, te entrega logo. Orecaia. Tem alguém comigo aqui? Vem no glória, vem. Tem alguém aqui comigo? Vem, vem, abre a boca. Abre a boca, porque eu estou vendo um cadeado sendo quebrado. Glória. Hoje Deus está quebrando um espírito chamado incredulidade na vida de alguém que está lutando, está teimoso, e Deus está dizendo: obedece. Vira o lado, obedece, pega os peixes. E a Bíblia diz que começaram a pescar, e um barco só não deu. E perseveraram durante o tempo todo pescando. E a Bíblia diz que deu pavor e temor. Finalizo. Por causa da perseverança. Jesus ensinou 4 coisas para Pedro. Pedro, quer ser pescador de homens? Lida com as frustrações. Quer ser pescador de homens? Ressignifica o não. Quer ser pescador de homens? Obedece a minha voz. Quer ser pescador de homens? Persevera onde eu mandei você ir. Não é para fazer média com fulano, é para ficar onde eu falei que você vai ficar. E ainda que eu não veja resultado, pastor, conta-se a história de 2 missionários que saíram dos Estados Unidos para evangelizar uma nação. Ficaram velhos. O campo missionário ficou desgastante. O casal contraiu uma doença, e ao contrair a doença decidiram voltar. Não tinham dinheiro nem para pagar a embarcação, nem na classe intermediária, pagaram na classe inferior. Voltaram. Chegando aos Estados Unidos, quando o navio está encostando no porto, eles viram debaixo, pela janela, muitas bandeiras acenando. A missionária falou com seu marido: a igreja veio nos receber. Na verdade não era a igreja, é que no primeiro pavimento estavam autoridades políticas da cidade, e a cidade havia ido para receber aqueles cidadãos. Quando eles saíram, não tinha mais ninguém no porto. O homem acometido de uma enfermidade nos pulmões, a mulher também extremamente doente. Voltaram para casa, chegaram na casa depois de anos, sem condição alguma, a casa cheia de teia de aranha. A mulher olhou para o marido e disse: foi isso que Deus nos deu com 1 ano de missão? Foi isso que Deus nos deu com anos de trabalho? É esse o pagamento de Deus em nós termos perseverado pelo Evangelho? E eu levei uma doença, você aí sem se aposentar, a igreja não paga o nosso salário. Pergunta para Deus: onde está o nosso dinheiro e a nossa recompensa? E ela foi limpar as coisas, deparou-se com a pia e começou a limpar. Limpou a pia, e o missionário saiu pelas ruas da cidade. E quando o missionário voltou, ela ainda estava na cozinha de costas. E quando ele abriu a porta, ela, sem olhar no rosto dele, perguntou: e aí? Falou com Deus?
Ele disse: falei. E ele respondeu o quê para nós, diante de anos de perseverança na sua obra, que nós não ganhamos nada? O que ele te respondeu? E o missionário olhou para ela e disse: ele nos disse que ainda não chegamos em casa. Paulo disse: se esperarmos em Deus somente nessa vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Já vou terminar, mas o que tem de gente que trabalha perguntando: vai me dar quanto? Vai me colocar onde? Vai fazer o que por mim? Jesus apenas nos prometeu uma coisa: trabalhe, porque aqui é 100%, e lá a vida eterna. Oremaha show. Eu queria que você ficasse de pé, eu não tenho mais tempo para pregar. Eu queria falar mais aqui nessa noite, mas eu tentei enxugar o máximo possível para essa mensagem alcançar seu coração. Eu estou pregando para a gente aqui. Show. Que o sentimento que você tem hoje aqui é de derrotado. O sentimento que você tem hoje aqui é de desmotivação. E eu devo dizer uma coisa para você: que você, com todos esses problemas, você é um forte candidato a pescador de homens. Sabe por quê? Olha para cá. Jesus só chama problemático. Eu queria que o mais bonitinho aqui, o mais engomadinho, o melhor de todos aqui, levantasse a mão. Jesus chamou até Judas. E eu devo dizer para vocês aqui que a graça, ela é tão grandiosa, que Judas só não recebeu misericórdia porque não leu o Salmo 51 para Jesus. Porque se ele tivesse lido o Salmo 51 para Jesus, tinha se salvado. O problema de Judas foi arrogância. Então ninguém se escapa aqui hoje de levantar a mão, bater no peito e dizer: não tenho problema, não tenho frustração, não tenho defeito. Deus está dizendo: é com os seus defeitos, é com as suas crises, é achando tudo errado, é que eu quero te chamar. Você tem as características de alguém que vai fazer discípulo. Já que estamos de pé, talvez haja alguém ainda aqui afastado da igreja, ou não crente, que está esperando melhorar para ficar crente. Já viu aquele tipo de conversa? Preciso melhorar e eu vou ficar crente. Não, é agora. Conscientize-se dos seus pecados, porque Jesus está dizendo: ei, é com esse barco aí mesmo, é nesse mar aí mesmo, é no meio desse caos aí mesmo, que eu vou te fazer crente. Tem alguém aqui para Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Eu quero conhecer você. Talvez a palavra falou ao seu coração, o coração queimou e está vindo uma vida ali. Vem, 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 que é hoje, é hoje. Aleluia, aleluia. Tem mais uma vida para Jesus? Cadê você? Cadê a segunda vida para Jesus? Cadê a segunda vida para Jesus? Temos mais alguém? Esta é a tua noite, esta é a tua vez. Jesus está dizendo: eis que agora as tuas frustrações se tornarão em realizações. Jesus quer apagar teu pecado.
quer te dar vida eterna. Quem sabe eu estou falando a alguém, e você que está do lado de alguém aí, que possivelmente está envergonhado, com medo, traga ele. Nós queremos orar por você. Jesus morreu na cruz para perdoar os teus pecados, para salvar a tua alma, para te dar a liberdade. Quem sabe você que se afastou, parou, porque levou o não, se decepcionou, a cruz te abraça hoje. Me parece que está vindo mais alguém. Vem que é hoje. Vem que é hoje. A segunda vida está ali. Cadê a terceira vida? Cadê você? Estou te esperando. Você tem coragem? Não tenha medo. É a tua noite. Esse trabalho não tem nenhuma graça. Se você foi por causa de você que essa multidão veio aqui. Jesus veio aqui hoje só para te reintegrar. É a tua noite. Temos mais alguém? Eu já vou terminar. Jesus te perdoa, te abraça, te ama, apaga teus pecados, sara tuas feridas, unta com azeite os teus machucados, reintegra você ao corpo de Cristo, coloca o cântico na tua boca, arranca a esterilidade e te coloca entre os fiéis para cantar o hino que ainda não foi cantado. Temos mais alguém? Se temos, é agora. Levante as suas mãos para cá. Pai bendito, graças nós te damos pela tua palavra. Noite de graça, em que aprendemos que a tua maravilhosa mão nos ajuda a encararmos as frustrações, ressignificarmos e chegarmos diante de ti, entendendo que o que é tão pequeno vai se tornar fruto de grande testemunho. Faz uma grande obra aqui nessa noite, deixa uma marca aqui nessa cidade, abençoa os pastores da igreja, do ministério, deste estado, salva almas deste lugar e marca a tua igreja com a tua glória. Damos-te graça por tudo, não em nosso merecimento, mas no nome de Jesus que vive por toda a eternidade. Antes que você se assente, se puder, dê um abraço em pelo menos 2 pessoas, diga: você é um pescador de homens. Deus abençoe.